Hoje eu estava conversando também com o Maurício ali, como é importante a gente repetir as coisas, a gente aprende por repetição também, né? E essa música a gente já cantou ela anos, milhares, centenas e milhares de vezes, mas a cada vez que a gente canta, a gente está repetindo para nós mesmos a importância que é a presença. E sobre a questão da presença, eu me lembrei enquanto estávamos cantando que o povo, nesta época que o Maurício falou do tabernáculo, eles aguardavam a manifestação da presença 364 dias. Deus se manifestava no tabernáculo uma vez ao ano para trazer paz ao povo. Então a presença não estava sobre toda a carne, sobre todo o tempo, sobre todas as pessoas salvas, né? A presença estava na habitação do tabernáculo e as pessoas aguardavam essa presença anualmente. Então você chegava assim: será que é domingo? Não, não pode ser domingo, porque vai ser dia tal. A Páscoa vai ser dia tal, o sacrifício do cordeiro, toda aquela encenação que apontava para Jesus, né? Matar o cordeiro na bacia, lavar as mãos, a purificação do pão, acender o incenso, mostrar o cordeiro, as mãos sujas, entrar no santo dos santos, interceder com o incenso, voltar vivo e estender as suas mãos para o povo, dizendo que a paz de Deus esteja com vocês, era um sinal anual da bênção e misericórdia de Deus. E aquilo que ele foi falado, às vezes a gente banaliza tanto essa possibilidade da presença, que está todo dia aí, né, disponível, e que a gente possa aproveitar. Então a gente está falando sobre as cartas, né? Cartas à igreja, no sentido de pensar informações que podem ser legítimas para esse tempo, para a vida da igreja e olhando de forma mínima para a nossa vida, tá bom? Hoje eu vou falar da primeira e segunda carta de Tessalonicenses, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, e eu quero pensar um assunto que está no capítulo 5 da primeira carta. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Mais uma vez, a importância de repetirmos as coisas para nós mesmos, né, já que a gente estava falando ali. Que os processos de repetição fazem a gente ser melhor. E não tem como ser melhor sem se repetir. Aula de música do canto lá, né? Repete, aí acaba, faz de novo, repete de novo, repete de novo. E jogar bola, né? Tem gente que pode repetir a vida inteira e não vai ficar bom, mas dá uma melhoradinha. Mas tudo na vida pode ser melhorado pela repetição. 1 Tessalonicenses 5, 23. Fala assim, olha, o Deus da paz, o Deus da Shalom, o Deus que é tudo, né? Deus da paz, vos santifique completamente e vos conserve íntegros em espírito, alma e corpo, irrepreensíveis para quando vier o Senhor nosso Jesus Cristo. Que o Deus da paz te santifique. A palavra santifique aqui tem a ver que te complete, ou te faça inteiro, né? Corpo, alma e espírito. Bom, esse assunto a gente tem falado dele há muitos anos, com base nesse texto, mas a inclinação de repetir algumas coisas hoje é do momento atual, que de um lado eu tenho o extremo do culto ao corpo, do exagero, de valorizar apenas o padrão colocado e imposto por uma sociedade. E do outro lado eu tenho o desleixo, a falta de cuidado. De um lado eu tenho os que demonizam o cuidado da alma, os que demonizam e comunicam como doença severa e inclusive espiritual aqueles que precisam de acompanhamento
terapêutico para cuidado da sua alma. E do outro lado, eu tenho aqueles que supervalorizam como se dependesse toda a sua vida desse cuidado, retirando a parcela do processo dela mesma, da pessoa mesma, com o Espírito Santo, que é o seu consolador. Então é movido por esses extremos que eu queria pensar algumas coisas hoje. As cartas de Paulo, essas duas cartas, ela foi enviada dentro de um contexto para ser tratado por uma igreja, uma comunidade bem pequena, que ficava na cidade de Tessalônica. Na segunda viagem missionária de Paulo, ele prega o evangelho e pessoas profundamente afundadas no pecado, no paganismo, muitos deuses, muitos santos, muita droga, muito vinho, essas pessoas começam a se converter. E Paulo, ao pregar o evangelho, ele começa a dar encorajamento, e por meio dessas duas cartas ele envia um discípulo chamado Timóteo, com a intenção de instruir esses irmãos a permanecer no evangelho que Paulo pregou. O objetivo principal é que o que Paulo identificou nessa igreja que nascia é que eles tinham uma vida que o contrário dessa vida pregressa era a possibilidade de uma vida piedosa e com devoção. Ele viu que as pessoas tinham esse potencial e enviou Timóteo para dar encorajamento a esses irmãos a permanecer. Só que ele tinha que tratar vários assuntos, porque esses irmãos no paganismo tinham se envolvido espiritualmente com outros deuses, tinham envolvido com relações defraudadoras da alma e tinham hábitos que eram prejudiciais ao seu corpo. Então ele precisava ampliar esse discurso e não apenas ensinar coisas espirituais, como ele fez, por exemplo, a carta aos Efésios, a igreja de Éfeso. Ele deu muitas diretivas espirituais e diretivas para a vida como igreja espiritual. Mas aqui não, aqui ele amplia e quer falar o corpo, a alma e o espírito. Esse assunto, irmãos, ele começou a fazer parte de mim em 2009, quando eu conheci um senhorzinho chamado Pastor Edson, lá no CART, e ele, de forma muito saudável, ele confrontou a minha espiritualidade, mostrando que ela era extremamente dicotomizada, ou seja, eu departamentalizava a minha vida espiritual como espiritual, ler a Bíblia, ir na igreja, culto, jejuar, e achava que o meu corpo e a minha alma, ou as coisas derivadas dessas duas áreas, não eram tão sagradas assim. E eu pude perceber que a maior parte do meu tempo eu passava nessas duas áreas, né? Na minha alma conversando comigo mesmo, no meu corpo comendo, andando, trabalhando, e o menor momento era esses momentos. E assim, irmãos, seria muito mais fácil para mim continuar achando que a vida espiritual era só cuidar dessa área espiritual. Seria muito mais fácil para nós se a gente continuasse imaturos, achando que Deus quer ser Senhor somente do nosso espírito, que Deus não faz questão da nossa alma e do nosso corpo. Seria muito mais fácil. Mas a verdade não é essa. A verdade é que Ele quer, e aqui fala em 1 Tessalonicenses 5:23, que Ele quer nos fazer inteiros, completos, corpo, alma e espírito. Temos visto, irmãos, uma desigualdade na realidade da igreja. A igreja, ela gasta muita energia falando só de área espiritual. Vida espiritual, vida espiritual. E ela esquece de contribuir com espiritualidade
para essa área da alma e do corpo. A gente, de um lado, tem uma sociedade doentia pelo corpo, pelo padrão, e do outro lado temos a igreja que tem o padrão de espiritualidade saudável para aquela vivência, omitindo muitas vezes que é parte da espiritualidade cuidar da nossa alma e do nosso corpo. Eu tenho enxergado há muito tempo a vida como um banco de 3 pés. Não sei se você já viu aquele, tipo isso aqui, ó, esse tripé aqui. Imagina que aqui tivesse um lugar de sentar em cima. E cada um desses pés fosse uma dessas áreas, corpo, alma e espírito. Uma primeira pergunta para você. Se você fosse esse banco estaria nivelado ou você cairia dele? No que diz respeito ao cuidado do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Qual perna estaria menor? Estaria manco? Paulo está falando de um cenário de completude, de igualdade. Ele não fala que um é mais importante que o outro. Essa ideia de que a matéria é má foi colocada na nossa cabeça, que tudo que está aqui vai passar, que vai acabar, isso foi sendo introjetado na nossa mente, e a gente acha que isso aqui, é mal, que isso aqui não foi redimido, que a nossa carne não precisa ser redimida, mas foi criação de Deus, é criação de Deus, e há uma proposta de restauração para essa mentalidade, há uma proposta de cuidado, para não sermos cristãos deformados, maduros espiritualmente, imaturos na nossa alma, péssimos em saúde no nosso corpo. Bom, segunda pergunta. Imagine que Deus tem um chamado espiritual para o Lucas, Lucas? O Lucas vai ser enviado para Harvard como missionário, vai estudar lá e vai falar de Deus ali. E aí ele se aprofunda em Deus, cara. Ele tem experiências maravilhosas com Deus, ele se prepara, ele começa a estudar paralelamente Deus, a Bíblia, e ele começa a se encher de Deus. Só que ele não cuida da sua saúde. Ele almoça 2 McDonald's por dia e janta 2 miojos por dia. E aí Deus tem um propósito para a vida dele de ir para Harvard, de ir lá decolar e ir para o mundo, para as nações. Só que ele é extremamente sedentário, come mal, não preocupa com as relações importantes que tem no coração dele. Quero só o chamado de Deus para a minha vida. Imagina que Deus tinha esse plano para ele fazer isso durante 20 anos. E ele é totalmente negligente com a sua saúde, a ponto de poder minimizar ou diminuir os anos da sua vida fazendo aquilo que Deus tinha como propósito. Foi assim com um homem chamado David Brainerd, que morreu muito jovem, pregando o evangelho, cheio de Deus, pregando aos índios canibais, mas tomando chuva, não cuidando minimamente do seu corpo, e morreu prematuramente, acho que 19 anos, 20 anos, 25 anos, 26 anos. Morreu prematuramente, porque pegou uma tuberculose, não deu mais. A palavra aqui, íntegros ou inteiro, tem a ver com essa referência de Paulo às palavras gregas pneuma, que é espírito, psique, que é alma, e soma, que é corpo. Ou seja, Paulo estava falando com todas as letras: cuide do seu espírito humano, da sua área espiritual, cuide da sua alma, das suas emoções e cuide do seu corpo. Essa desigualdade na realidade da igreja tem feito de nós os verdadeiras anomalias. Eu acho que não combina com um bom servo de Deus uma vida desregrada no corpo, uma vida minimamente organizada na sua alma, minimamente, porque nesse mundo, para se manter
extremamente saudável nessa alma é difícil. Na alma é difícil, mas minimamente saudável faz parte. E eu queria te lembrar disso hoje, irmãos. Eu queria te lembrar que o seu corpo é importante para Deus. É importante você se olhar no espelho e se gostar do que você está vendo. Se você é casado, né? Casada, é importante seu esposo, sua esposa gostar do que está vendo. É importante, é espiritual isso. Infelizmente a gente está distanciando disso e o mundo está atacando com isso. Essa semana eu fiquei feliz que eu vi uma pesquisa lá, esses memes aí, né, que tava assim, as mulheres gostam mais do corpo de homens que são pais do que homens que são sarados, porque às vezes a gente não tem muito tempo para fazer muita coisa, mas existe um padrão estético para o homem, que é aquele tanquinho e tal, que é quase inatingível, pouquíssimas pessoas vão conseguir aquilo. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de um corpo saudável, né? Minimamente saudável. A pessoa pode ser magrinha, tipo o Alex. O Alex é magro, mas não ser saudável. Esses dias eu conversando com meu pai, né? Meu pai está emagrecendo muito. Aí eu pedi ele para fazer uns exames. Come muito doce, eu já imaginei, pode ser diabetes, né, que está fazendo emagrecer muito. Ele falou, não, mas eu estou bem, olha só. Eu falei, mas quem falou que magreza é sinal de saúde? Pelo contrário, pode ser sinal de falta de saúde. Assim como o contrário também acontece, né? Então, perguntando para você mesmo, você precisa melhorar no cuidado do seu corpo? Eu sei que é difícil, pessoal. Eu luto com isso, eu luto contra o sobrepeso desde os 13, 14 anos. Se eu comer desregradamente uma semana, eu ganho 5 quilos. Eu ganho e perco assim, com muita facilidade. Para mim é muito difícil. Mas quando eu consigo perder alguma coisinha, eu fico tão bem comigo mesmo, faz tão bem pra gente. Queria te incentivar a voltar para esse lugar de olhar para você, de olhar para a esperança, para a expectativa de você se cuidar melhor. Eu não tenho o tempo que eu tinha antes, não tenho a força que eu tinha antes, mas eu quero comer melhor, eu quero me exercitar melhor, eu quero me portar melhor, para que Deus possa usar meu físico, né, minha saúde, o máximo de anos possível cumprindo a missão dele. Sabia que você pode abreviar a missão de Deus na sua vida por causa da sua negligência com o corpo? É punk isso, não é? É triste isso. Segunda coisa é a alma, gente. Da pandemia para cá houve um boom, né, na profissão do psicólogo e na necessidade de intervenção do psicólogo. Só que é o seguinte, poucas pessoas como eu vai valorizar e incentivar você a fazer isso, a cuidar da sua alma, pôr as coisas para fora, falar, faz parte, é muito bom, mas a sua salvação não está toda aí, não é só isso. Existe um agente nesse processo, que é você, e que os psicólogos e as psicólogas não se tornaram Deus. Eles têm uma função específica na nossa vida, mas existe ainda a área espiritual a ser acompanhada. Entende isso? Se você só cuidar do seu corpo, só cuidar da sua alma e não cuidar do seu espírito, o banco vai ficar manco. Entende isso? Mas não quer dizer que você não possa ter coragem de se abrir, precisa se abrir para tratamentos. Eu já tive a oportunidade de
acompanhar pessoas que eu tentei de milhares de formas e não consegui. E a pessoa foi numa consulta, depois de 2, 3 consultas, o problema que a gente lutou 2, 3 anos estava resolvido. Resolvido não, estava entendido, processado. Mas por quê? Porque são ferramentas diferentes. É como se você tivesse um parafuso Phillips e você pegasse a chave de fenda. Tem umas que até dá alguma coisa, mas não é isso. A gente precisa cuidar com profissionais específicos. Mas mais importante que isso, eu não queria que você se distanciasse da urgência também em ter saúde espiritual. Vejo pessoas focando no físico, focando na alma e esquecendo que espírito também é uma parte que precisamos dedicar. Se você separa 1 hora por dia para malhar, o ideal é que você separasse também 1 hora por dia para estar com Deus. Ideal. Se você faz uma sessão, tem pessoas que fazem uma sessão tranquila por semana, 50 minutos com terapeuta, e é uma benção. A pergunta é, você gasta 50 minutos com Deus numa sessão na semana? Não é? E por que talvez a gente não gasta? Isso é um desafio para mim, né, para a Rebeca. Essa semana eu estou incentivando ela a voltar para o Krav Maga, que ela gosta, e a gente tem que se cuidar e tem que arrumar tempo para fazer o que, né? Mas é um desafio, eu sei da correria de cada um aqui, mas não esqueça que Deus está te chamando para esse lugar de cuidado integral, inteiro, e faz parte da espiritualidade. Porque quando nós caímos de tudo isso. Nós perdemos qualidade física, qualidade emocional, qualidade espiritual. A ideia é a gente retomar esse processo de salvação. Como? Seu espírito, se você foi salvo, teve uma experiência com o Filho, Jesus Cristo, seu espírito está salvo. Mas a sua alma não, a sua alma está sendo salva. E o seu corpo será salvo um dia, quando Jesus voltar. O que é essa aí? Pessoas inteiras, minimamente organizadas, física, psíquica e espiritualmente. Quero fechar com o texto de Isaías 39, 40. Isaías capítulo 39, 40. Os dois capítulos, 39 e 40. Eu já falei isso 1 milhão de vezes, né? Mas Isaías é um livro profético, que é escrito pelo profeta, e a construção e organização do livro também é profético. O capítulo 39 fecha uma história com o povo de Israel, de lei, de peso, e o capítulo 40 abre com uma boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que uma voz está gritando no deserto para preparar o caminho para o Senhor. 40, versículo 3. Uma voz grita no deserto: preparai um caminho para o Senhor, aplanai na estepe uma estrada para o nosso Deus. Que os vales se levantem, que os vales se levantem, que os montes e colinas se abaixem, que o tortuoso se endireite, que o escabroso se nivele, e se revelará a glória do Senhor, e haverão todos os homens juntos, e haverão todos os homens juntos, falou a boca do Senhor.
A linguagem de João Batista para preparar o caminho é uma linguagem de preparar o povo. Porque João Batista está pregando arrependimento no deserto, lembra disso? Arrependa-se, quer chegar ao reino dos céus, lembra? Sim ou não? Sim. E ele está pregando isso para preparar um caminho de quê? Um caminho de salvação. Jesus ia chegar e eles precisavam perceber quem era Jesus, o enviado, o Messias, o Filho. Quando Isaías profetiza isso aqui, ele está falando, preparai um caminho, que é a mesma palavra que João Batista repete, com a mesma ideia de preparar um povo, um lugar onde a mensagem de Deus fosse recebida. Então, preparar um caminho é preparar um povo, assim como João Batista fez. Isaías estava falando para a nação de Israel, mesmo no deserto, prepare um caminho, prepare um acesso para que Deus seja percebido. E ele começa a dizer, olha, os vales se levantem. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer as pessoas em depressão, com grandes buracos, sejam levantados. Esses buracos sejam tampados para essas pessoas saírem de lá. E ele fala, os montes e colinas se abaixem, os altivos, as pessoas altivas, sejam diminuídas. Pensem com menos estima sobre si mesmo. E ele fala, olha, o tortuoso, né, os alienados, os que escolhem os seus próprios caminhos, sejam endireitados, eles vejam o verdadeiro caminho. E por último, o escabroso, aqueles que os caminhos são extremamente tortuosos, aqueles vales, sejam facilitados, os caminhos de acesso a Deus sejam facilitados, para que Deus revele a sua glória. Isaías está falando sobre um povo que receberá uma boa notícia, mas esse povo precisa ser nivelado. E eu queria encerrar com essa provocação para você. Eu não sei se você se encontra no vale da depressão, não sei se você é o altivo ou a altiva, o alienado que está fazendo o seu próprio caminho, ou aquele que está indo, mas está num caminho muito difícil. Sobretudo isso, acreditamos que Deus está com um processo de ajustamento total da nossa geração. De pessoas que passaram por essa pandemia e que descobriram coisas profundas e que precisaram cuidar do corpo, da Covid. A Covid gerou distanciamentos, precisaram cuidar da alma e que também, sobretudo, precisam de um cuidado extremo do seu corpo, do seu espírito. Para quê, pessoal? Para que a gente precisa disso? Para a gente voltar à condição original. Essa condição original de perceber Deus no jardim, nos dando plena saúde, nos confiando plena saúde. Tem uma frase do Abraham Kuyper que diz que não há um só centímetro da vida humana da qual Deus não grite, não clame, isso é meu. Então Deus é dono do seu físico, viu? Deus é dono da sua alma, Deus é dono do seu espírito, Deus é dono do seu corpo, por isso você não pode entregar ele a qualquer pessoa. Paulo fala que quando fazemos isso, nos tornamos um com essas pessoas. Por quê? Porque Deus é o dono. Nós somos templo de uma habitação de Deus. Não sei onde você se encontra, mas eu quero encerrar com um exercício. Primeiro, reformule o seu conceito de saúde. Saia daqui hoje se perguntando: você está comendo? Como que você está comendo? Como é que você está exercitando?
eu não tenho tempo. Eu também sou muito difícil para mim o tempo, mas a gente arruma, né, pessoal? Quando a gente quer, a gente dá um jeito. A gente consegue. Assuma o controle da sua vida. Tem pessoas que têm o controle da área espiritual lá uma vez na semana, lê a Bíblia, mas não come direito, come o que vê na frente. Sugestão, faça jejum, para baixar um pouquinho essa voracidade, né? Tem pessoas que não dormem direito, eu sou uma delas, durmo muito pouco. Todo dia eu recebo mensagem no relógio assim: dormiu menos do que o necessário, dormiu menos que o necessário, dormiu menos que o necessário, né? Pessoas que têm dificuldade de desligar. Aí sabe o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma aula lá para aprender a me desligar para dormir melhor. É sonos mais profundos, né? Então aprenda e dê uma boa manutenção no seu corpo. Olhe para aquilo que não te agrada, né? Assuma de novo. Deus, eu já tentei tantas vezes. Vamos tentar de novo. Vamos começar de novo. Aceite a realidade que você é uma pessoa emocional. E que nessa dimensão é vital o falar. Falar. Tem gente que mais do que uma corrida precisa falar. Precisa falar. Né, Vaninha? Sim. Lucas Cutucão ali. Ai, aí um no outro assim, tipo. Tem gente que não fala. Assuma compromisso com a sua espiritualidade. Ponha tempo, pessoal. Quantas vezes você vai ler a Bíblia na semana? Escreve lá. Uma vez? Mas escreve. Não pode começar com uma, mas escreve lá. Que dia? Que hora? Não deixa para o tempo que vai sobrar. Sabe por quê? Não sobra. Vou te contar uma. Não sobra. A gente acha tempo para o Instagram, para tudo, mas não sobra. Então ponha lá. Que dia que vai ser o devocional para a família? Quarta-feira de noite? De manhã? No sábado? Que dia? Vai ser dia tal. Coloca lá. Uma vez na semana? Coloca. Vai jejuar? Coloca lá um dia. Esse dia eu fui fazer um serviço com o serralheiro, né? A gente estava lá trabalhando junto, ele estava lá assim naquela lerdeza. O que aconteceu com vocês? Eu buscar uma comida, você não comeu, né? Eu falei assim, rapaz, e ele é cristão também. Rapaz, eu mudei meu dia de jejum. Estou de jejum desde ontem, estou fraco. Mas tá bom, Deus vai me honrar. Deus vai nos dar a vitória. Aí eu, então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma parada, tomar uma água. Então água pode, né? Água pode. Vamos dar uma parada, vamos orar junto. Vamos fortalecer de outra forma que a gente continua. E aquilo foi legal pra mim. Foi tipo assim, confrontou, que legal, cara. O cara tá jejuando num dia de trampo. Normalmente eu jejuo num dia que a gente tá mais susto, né? Casa e tal. Mas é legal isso. Eu falei, opa, vamos fazer isso. Um dia mais sacrifício. Assuma esse compromisso de desenvolver espiritualmente. Tem gente que eu conheço que tem muito potencial espiritual, mas está no mesmo lugar espiritual há tempos. E o resultado é um só, e a explicação é uma só: jejum, oração, leitura da palavra. Jejum, oração, leitura da palavra. Não tem outro caminho. Você quer fortalecer seu espírito? Jejum, oração, leitura da palavra. Se você pode ter o melhor psicólogo do mundo, se você não tiver jejum, oração, leitura da palavra, você nunca vai ser inteiro. Entende isso? Porque parte da gente é espiritual, não é só a alma, é espírito, cara.